Queria que toda a igreja recebesse. Eu estou aqui com o meu coração alegre. Sempre que posso me alimentar daquilo que jorra da vida desse homem de Deus, é algo realmente maravilhoso. Há alguns anos atrás, eu estava aí no lugar de vocês, ouvindo e aprendendo muito daquilo que o Senhor jorrava da vida desse homem de Deus. Então é com muita alegria que eu quero que a igreja receba. Cadê ele? Já foi arrebatado? Todo mundo ficou? Que isso? Agora sim. Agora sim. Com muita alegria eu quero que toda a igreja receba o nosso amado Bispo Feliz. É isso. Bispo, antes do irmão descer, e antes de eu saudar a igreja, minha esposa amada, por gentileza, rapidamente, temos aqui um presentinho, que nós gostamos de dar presentes também, né? Rapidinho, esposa, pode trazer os 3, por gentileza. Para quem não conhece, como ela diz, para quem não me conhece, eu sou a Bispa Renata Felizardo, da região dos Lagos, amém? Bispa Renata, glórias a Deus pela sua vida, minha esposa amada, linda. Depois você vai descobrir com a sua esposa, Gostosinha, é o nome da iguaria lá do Nordeste, que veio com a rapadura, que é doce, mas não é mole não. Essa é do apóstolo, e da bispo e da família, e dessa é do bispo de missões, amém? Glórias a Deus. Recebo, meu Deus, multiplicação. Te amo, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, amém? Obrigado, esposa, glória a Deus pela sua vida, amém? Eis-me aqui, cuidado aqui, firmados na rocha estamos. Quem está feliz, diga amém. Que alegria, podemos estar juntos. Quem está com muito sono, muito sono? Você sabe que eu fui ali fora para pegar um café, e é por isso que chegou o café, glórias a Deus. Eu não sei se o Cleiton sentiu do Espírito que o bispo só toma sem açúcar. Se for com açúcar, já vai voltar daqui mesmo. Eu amo meu irmão Cleiton, mando um beijo para ele, de verdade. Glória a Deus. Eu recebo. Exigente, né? A graça de Deus nos prepara para... O irmão não pregou aqui agora há pouco, que a gente tem que fazer escolhas boas. Se for possível, se tiver um café sem açúcar na Igreja Cristo Vive, sede, eu recebo em nome de Jesus. Bem-haja, meus amados, glórias a Deus. Não conta o tempo ainda não, Rebeca, por favor. Calma aí que eu ainda não dei a saudação, ainda não subi não. Boa tarde, tudo bem? Meus irmãos, uma alegria muito grande. Minha primeira palavra de gratidão a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo primaz, toda a família. Podemos estar aqui nessa conferência Dynamis. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, nossos filhos. Cadê o povo da região dos Lagos? Aí, faz barulho! Glórias a Deus, uma caravana que veio de lá, de Rio das Ostras. Ouve a Deus, para honrar ao Senhor. Amo vocês, que bênção podermos estar juntos. Minha gratidão a todos que estão conectados pela internet. Há uma nuvem de testemunhas nesse momento. E agradecer ao bispo Gabriel, ao bispo Carol, toda a família. Vocês, queridos, equipe maravilhosa, são lindos, perfeitos, organização. Estão todos de parabéns. A Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Teria muito mais a vos falar, mas o tempo não nos permite. Então agora vamos lá, Rebequinha, você me ajuda nos 3 e valendo. Vocês já usam o WhatsApp na velocidade 2? Então hoje a gente vai inventar a velocidade 5. É mais que o dobro da velocidade 2. Não, Deus tem o controle de tudo e sabe o que é melhor para nós. E o tema que nós vamos ouvir Deus falar aos nossos corações, vivendo o propósito. Vivendo o propósito. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. Eu louvo a Deus por estarmos aqui e vamos, firmados na rocha, receber coisas do alto para vivermos. Sabemos, diga eu sei. É Romanos 8, 28, hein? Diga eu sei. É isso que Deus quer, que você saiba.
Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai bendito e amado, obrigado por esse dia memorável, dia da independência do nosso país. Nós declaramos, Senhor Deus, que mais que uma data comemorativa, nós estamos vivendo aqui uma data profética, que vai trazer sobre esta geração princípios que vão transformar esta geração, que vão transformar esta nação. Assim nós recebemos, revela-te a nós, fala aquilo que precisamos receber. Eis-me aqui que eu diminua para que tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tremenda o alinhamento profético desta manhã e tarde de palavra. Olha aqui o texto diz do original: chamados, kletos, nomeado, convocado para um ofício, convocado por Deus para a salvação. Propósito, essa palavra propósito do original, proteses, predeterminação, próprios planos, previdência, presciência de Deus, foram definições que Bispa Ana trouxe na parte da manhã, usando os mesmos originais que estão aqui no esboço. Não nos falamos, não combinamos nada, mas é a sintonia do Espírito. Significa que tudo contribui para a manifestação perfeita da vontade de Deus sobre todos que foram nomeados por sua vontade expressa. Só que o Senhor quer nos aprofundar nisso aqui hoje. O Senhor quer mostrar algo mais. Vamos ver o exemplo dele em Hebreus 5, 7 em diante. Ele, Jesus, o nosso Deus, nos dias da sua carne, tendo oferecido preste atenção nisso, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amados, vocês estão aqui, nós estamos diante de uma passagem muito intrigante. O Senhor Jesus, Ele orou. Volte no 7, por favor, amado. Ele clamou, Ele chorou, Ele se entregou, Ele suplicou. Só que Ele não teve a resposta da sua oração. Você sabe que quando o Senhor estava ali, no Getsêmani, para ser levado à crucificação, Ele chegou a dizer: Pai, passa de mim este cálice. Ele teve a resposta da sua oração? Não. Que coisa intrigante. O próprio Senhor Jesus, como Deus, manifesto como Filho naquele momento, ele foi ouvido por causa da sua piedade, mas ele não foi atendido. Sabe por quê, amado? Porque se naquele momento da humanidade de Cristo, ao pedir a Deus que passasse dele aquele cálice, nós não estaríamos aqui agora celebrando, nós não estaríamos aqui vivendo os propósitos da graça. Então, se Deus não ouviu, ou perdão, melhor dizendo, não respondeu, Ele ouviu, mas não respondeu a oração do próprio Filho manifesto aqui em carne, vai acontecer comigo e com você. Vão ter momentos que você vai pedir coisas, vai pensar coisas, vai solicitar coisas, vai chorar e vai clamar, e Deus vai responder com o quê? Com o silêncio dele. Sabe por quê? Porque Ele quer ativar em você um propósito. Isso só vai acontecer na vida daqueles que estiverem conectados com o céu. E Ele diz no 8, que Jesus, o próprio Senhor, nos dias da carne, precisava aprender a obediência. Diga obediência. E você acha que alguém aprende obediência simplesmente dizendo: oh, queridinho, faça isso? Não. Vai aprender a obediência muitas vezes por processos dolorosos. Está aqui um exemplo. Nós vamos aprender a obedecer também por meio de processos. E o Senhor diz ainda no 9 e no 10, versículos 9 e 10: e tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o autor da salvação, que se perde quando alguém escorrega numa casca de banana lançada pelo diabo. Não, a salvação é eterna. Ele foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem.
tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote. Então, quando Deus nos chama, e essa palavra chamado significa nomeado, há aqui uma outra palavra usada, se referindo ao próprio Cristo. Nomeado prosagorel, que significa designado, chamado, escolhido e ordenado. Então, Jesus foi ordenado como sumo sacerdote e ele cumpriu o propósito. Você e eu temos sido chamados por um propósito. Nós fomos nomeados por Deus também com uma providência, com uma direção perfeita de Deus. Porém, Jesus, mesmo tendo as suas orações ouvidas, porém não respondidas, obedeceu até o fim. Quantos aqui estão realmente vivendo uma vida de plena obediência até o fim? Às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que está fazendo tudo de acordo com a vontade perfeita de Deus, mas é necessário nós percebermos que alguém pode dizer: Jesus foi escolhido então para sofrer, bispo. É difícil humanamente compreender os processos, tanto que Jesus viveu quanto os que nós temos que viver. É muito difícil alguém aceitar de bom grado e se alegrar com situações de um silêncio de Deus, de processos necessários que nós temos que passar na vida para cumprir propósitos. Por isso que no 11 ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornados tardios em ouvir. Ei, ninguém quer ouvir problema. Ninguém quer ouvir a respeito de processos e circunstâncias que são desconfortáveis. Se eu disser que tem uma bênção te esperando logo ali, que você é capaz de tomar posse daquela bênção, você vai se levantar com autoridade e vai tomar posse da bênção. Agora, assim como foi com Jesus, você souber que há uma cruz, que há um propósito de ser negado, cuspido, humilhado, amassado, envergonhado. Esse era o propósito, essa era a vontade agradável, perfeita, boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que Jesus passasse por aquele processo. Tem alguém entendendo isso? Sem processo não há propósito. Para obedecer, amado, você não pode ser tardio em ouvir, você tem que crer e receber. Então, com base nisso, olha, que Deus quer que você e eu compreendamos hoje a diferença entre o que é certo e o que é errado. Pode ter coisas que são boas aos seus olhos, mas não estão dentro da vontade perfeita de Deus. Pode ter coisas que são meio desconfortáveis, mas fazem parte daquilo que você precisa viver para aprender a obedecer. Você está disposto a aprender a obediência? Tem alguém disposto a subir o pão de açúcar de costas e conquistar a vitória? Todos vão querer. Agora, tem outros dispostos realmente a aprender a obediência, a passar pelos processos necessários para que Deus te leve ao posicionamento que Ele quer, geração? Se não for assim, ninguém vai aprender a obediência. Se não for assim, se não for através do confronto por meio da palavra, ninguém vai sair do lugar, amado. Por isso, não basta, se tivermos essa frase, não basta evitarmos o mal, mas é necessário praticarmos o bem para que possamos compreender melhor o seu propósito em nossas vidas. Querido, na lei dizia como? Não matarás. Mas agora, vamos lá ver em Mateus 5, 43 e 44, que ilustra melhor. Vamos lá. Ouvistes, Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo. Então vira para o teu irmão e fala: eu te amo. Da boca para fora é bonitinho, né? Agora vira para o outro e fala assim: eu te amo mesmo. Legal. E diz mais: amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo, hein? Ouviste que foi dito. Mas olha o que ele diz no 44, que legal. Eu, porém, Jesus dizendo para mim e para você: quer obedecer? Tem alguém ainda querendo obedecer? Tem alguém querendo viver o propósito? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que não tem amém? Um amém forçado, um amém xoxo, um amém que é ação e reação do altar. Querido, você e eu não estamos preparados para viver isso aqui. Diga amém.
Porque nós temos que reconhecer fraquezas. Só acessa a força de Deus quem reconhece fraqueza. O evangelho não é para te dar uma vida boa. A graça de Deus não é para atender às suas necessidades. A graça de Deus que nos transformou, nos tirou da morte, nos trouxe para a vida, para nos levar à obediência. E se nós não formos capazes de amar os nossos irmãos, e até mesmo os nossos inimigos, e orar por quem nos persegue, que cristianismo é esse? Que firmeza de rocha é essa? Que vida cristã é essa? As pessoas que não têm Jesus aí fora, talvez sejam mais sociáveis e mais éticas em algumas questões. Vocês estão dispostos realmente a obedecer? O que você tem aprendido desse altar, amado, é poder de Deus. Mas só vai se transformar em transformação se a nossa intenção for moldada para virar ação. A intenção molda a ação. Ah, bispo, mas isso é muito difícil. Só de pensar já me dá até uma canseira. Como é que eu vou amar o meu inimigo, orar por ele? É, jovem, é desse jeito que Jesus quer. Isaías 40, 30, 31. Por favor, meu irmão. Isaías 40, 30 e 31. Os jovens, o que a Bíblia diz? Está dando um soninho, né, bispo? Tem alguém cansado ainda aí? Tem, né? Tem, né? É muito cansativo vir para a igreja, passar o dia inteiro para assistir pregações maravilhosas. Dá um cansaço. Enquanto isso, tem gente morrendo aí fora. Enquanto isso, tem pessoas que estão desesperadas por ouvir uma palavra. Igrejas ocultas, igrejas que se reúnem, porque se reunirem em lugares públicos podem ser mortos. E nós aqui no Ocidente, a gente fica cansado de ir à igreja. A gente fica cansado de participar de um congresso, de uma conferência. Uma vez no ano, dá uma canseira, né? Não vou não, deixa para o ano que vem. Amados, muitos que estão pela internet, que poderiam talvez estar aqui, outros que estão pensando em algo. Querido, em nome de Jesus, não estamos aqui para julgar a ninguém, pelo contrário, mas nós estamos aqui para entender que esse cansaço tem tomado conta dessa geração. Isso já foi falado aqui. E nós precisamos combater esse cansaço. Sabe por quê? Porque no versículo 31 ele diz que os que esperam no Senhor, esses que esperam no Senhor. Você sabe quem são os que esperam no Senhor? São aqueles que estão prontos para obedecer. Mas não é fazer o que quer, é fazer o que Deus está chamando para fazer. É para ser confrontado para obedecer, aprendendo pelas coisas que tem sofrido, inclusive. Os que esperam no Senhor fazem o quê? Renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não... Mas espera aí, ele está dizendo que os moços estão cansados, os jovens estão cansados. E amado, eu penso que essa é uma palavra profética para esse tempo, meu bispo. Porque muitos têm falado que vão mudar o mundo, mas não conseguem arrumar a própria cama, não conseguem se organizar para estudar, não conseguem respeitar, honrar pai e mãe, não conseguem honrar até os horários, aquelas imagens que o irmão trouxe, muito importante. Amado, ouça, existe um ciclo de voar, de correr, de caminhar, são processos espirituais. E nesses processos, muitos jovens, muitos dessa geração, têm se cansado, têm ficado exaustos ao ponto de cair. Gálatas 5, 7 e 8, por favor. Gálatas 5, 7 e 8. Vós corrieis bem. Eu vou seguindo aqui, amado, o irmão me ajuda. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Gálatas 5, 7 e 8. Querido, em nome de Jesus, pessoas que estavam correndo, pessoas que estavam avançando na sua vida espiritual, aconteceu alguma coisa, aconteceu um probleminha, aconteceu um desgaste, e aí a pessoa murchou, desanimou, esfriou. Querido, Gálatas 5, 7 e 8. Eu creio, Gálatas 5, 7 e 8, irmão. Estamos lá na segunda folha do esboço. Isso, gratidão. Muitos pararam. E esses que param, muitas vezes contaminam outros e assim vai. Olha, amados, isso é tão sério. Você já deve ter ouvido falar de jovens que se desviaram, ou que estão desigrejados, ou que estão desanimados, ou que estão realmente cansados, amém? Eu sei que aqui entre nós não tem ninguém. Quem está prestando atenção e recebendo a palavra, diga glória a Deus. Oh, mas olha o que dizem as reportagens por aí. Coloca para mim, amado, lá da BBC News, por favor. Jovens
sem religião, olha, 3 aqui, superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio. Sem religião. Jovem, juventude. Foi feita pesquisa. Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? Isso aqui é da revista Veja, que gosta, né, de criticar um monte de coisa aqui. Já o mundo cristão, que é uma temática mais voltada para o linguajar, 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Querido, eu não estou inventando nada. Você sabe, você que faz faculdade, você que está no ensino médio, você que está estudando no ensino fundamental, você que já trabalha, o mundo jaz no maligno, não é verdade? Só que o problema não é esse, porque a missão do mundo é contaminar mesmo. O mundo vai te odiar, não se iluda. E você tem que odiar o mundo, você vai amar o pecador, mas você vai odiar o mundo, porque o mundo te odeia, você está entendendo? Sabe por quê? Porque você e eu somos sal e somos luz, e a luz dissipa as trevas, e essa luz não é nada sobre você, é sobre aquele que está em você. Isso daqui está aumentando, talvez ano que vem, daqui 2, 3 anos, isso se torne cada vez mais alarmante. E o que nós temos feito? Nós temos, desculpe, mas é o Espírito que está mandando dizer, nós temos engordado espiritualmente, ficado sedentários espiritualmente, conhecendo de fio a pavio os versículos. E o que isso tem mudado vidas? Querido, se você traz um jovem ou uma pessoa para dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, o que vai acontecer é que ele vai pegar uma Bíblia e vai colocar debaixo do seu braço e ele vai seguir. Que bom, ele não vai praticar o mal. Mas você já entendeu que não basta não praticar o mal, tem que fazer o bem, isso dá trabalho. Amar o inimigo, amado, é um esforço que você e eu temos que ter. Então para com essa história que eu sou obediente. Não matarás, eu não mato ninguém, então eu sou obediente a Deus. Não. Nós nos tornaremos obedientes a cada dia se nós vivermos os processos para dizer não para as nossas vontades e para realmente sairmos da teoria e irmos para a prática. É tudo que está sendo dito aqui, amado. Você não vai viver o que está sendo dito aqui dentro, você vai viver lá fora. Aqui dentro você vai aprender, mas é necessário que você reconheça que essa mudança, ela não começa na vida de quem está do teu lado. Essa mudança começa em quem? Eu não ouvi. Começa na compreensão do chamado, que precisa nos levar a uma movimentação alinhada com as verdades eternas que já foram liberadas. Se o que está sendo liberado do trono, que passa pelo altar e chega ao teu ouvido, ao teu coração, não gerar mudanças, você vai ser mais um que estava correndo a carreira proposta e por algum motivo ficou deslumbrado, ficou distraído, ficou paradinho, não gerou as mudanças que são fruto de uma obediência. Tem alguém recebendo essa palavra? Tem alguém ouvindo o que Deus está dizendo? Então, amado, as coisas mais profundas da palavra não são teorias, mas são espírito e vida. João 6,63. João 6,63. O espírito é o que vivifica. A carne, diga, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas são espírito e vida. É o jeito de viver, é a prática, é o dia a dia. Então, amado, pense, Deus te nomeou para um propósito. Deus te chamou. Qual é o propósito, bispo? Receber a palavra sólida e praticar. Te chamou para sair da teoria, que só fortalece às vezes momentos de omissão, para que você e eu mergulhemos na prática da fé santíssima. Ei, chega de falar. Nós precisamos fazer, viver. Isso vale para mim, isso vale para cada um de nós que queremos ser obedientes a Deus. O que te blinda das promessas, amado, para que você viva as promessas, não é o teu choro, não é o teu grito, é a tua obediência. Se o Senhor fala algo e você se agarra a isso, e você é obediente, você pode ter convicção, a promessa já está se cumprindo, ela não vai se cumprir, ela já está se cumprindo na tua vida. Ocorre que as pessoas elas vão engordando espiritualmente, e ao invés de transformar isso em obediência, muitas vezes, só o fato dela saber que sabe, achar que sabe, ela já fica naquela condição, enquanto isso o mal avança. Enquanto isso as coisas estão acontecendo. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão,
Atos 17, 28. Nós já estamos indo para os 5 minutos. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque, vamos dizer juntos, porque dele também somos geração. Amado, para terminar, a omissão dos bons, a omissão daqueles que são bons, que foram chamados com um propósito, mas que têm se omitido, precisa ser combatida, pois ela é tão destrutiva, ou até mais, do que a ação daqueles que são maus. Ouça, se alguém reconhece que é abençoado, que foi chamado com um propósito, mas não está posicionado dentro desse chamado, se movendo com base nele, possivelmente está vivendo de forma oposta ao que Deus quer. Tem alguém entendendo isso aqui, amado? Para terminar, o exemplo de Efraim. O Senhor me levou a esse exemplo denso, complexo. Eu perguntei ao Senhor, pai, mas vai dar tempo? Vai dar tempo, faltam 5 minutos. Então em 5 minutos Deus vai revelar aquilo que Ele quer a respeito da vida de Efraim. Efraim foi um dos filhos de José, foi o filho mais novo. E a bênção de Jacó, que era o pai, vinha sempre sobre o filho mais velho. Quando Jacó já estava morando lá no Egito com José, ele chamou José e seus filhos e disse, quero abençoá-los. E a palavra de Jacó, claro, seria um decreto, uma determinação. A palavra ganharia vida a partir do momento que fosse liberada, ok? E aí, naquele momento, quando José aproximou os 2 filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, a bênção sempre é sobre o filho mais velho. O que Jacó fez? Jacó inverteu as mãos e ele abençoou Efraim primeiro. Ele colocou a mão direita sobre Efraim. E José ficou preocupado, mas pai, peraí, houve aqui uma confusão. A bênção seria sobre Manassés. Manassés é o mais velho. E Jacó disse, não, meu filho, Manassés vai crescer, mas a bênção que Deus está determinando que vai ser maior é sobre Efraim mesmo. Logo, ele vai ser maior do que o seu irmão Manassés. Ei, aqui já há uma revelação. Deus, Ele escolhe quem Ele quer na hora que quer e Ele faz prosperar do jeito que Ele quer. Pode ser um menor, pode ser um insignificante, pode ser um improvável. Deus escolhe e Deus honra. Receba isso em nome de Jesus. Efraim significa próspero. E Efraim veio a se tornar o reino do norte. Você sabe que depois que houve a divisão de todo Israel, ficou Israel com 10 tribos em cima e Judá embaixo, e toda aquela parte do norte, Efraim era o lugar mais próspero de todos, ok? Era a tribo de Efraim. Muito bem, não vamos entrar nesse detalhe teológico, mas fato é que a história de Efraim começou bem. Ele recebeu a bênção superior, um diferencial sobre a sua vida. Qual deveria ser o fim de Efraim? Glorioso, extraordinário. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o fim de Efraim foi contrário à vontade de Deus. Eu vou pular aqui todos os versículos. Nós vamos lá para o Salmos 78, 34. Por favor, amado. Salmos 78, 34. Obrigado. Quando os fazia morrer, Deus, na sua ira e indignação, repreendia o povo. Então o povo, os efraimitas, buscavam a Deus, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e Deus Altíssimo, o seu Redentor. Versículo 36, lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Lá em Oséias, estamos já nos 2 minutos finais, Oséias 12, 14. Oséias 12, 14. Efraim, muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o opróbrio. A história é muito intrigante, muito ampla, você pode ler depois. Mas o fato é que ele começou muito bem. Ele recebeu uma palavra, ele frequentava um lugar onde ele tinha bênção, ele estava num ambiente profético. Só que ele não colocou em prática aquilo que ele tinha recebido. Ele não se moveu com base naquilo que ele já tinha sido ativado profeticamente. Igreja do Senhor, essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Nós precisamos influenciar essa geração firme sobre a rocha. Mas a única forma de fazer isso
acontecer é sendo realmente obedientes à visão que já foi liberada. Ei, não se distraia, amado, em nome de Jesus. Não adianta você sair daqui dizendo que a conferência foi maravilhosa, se nada do que foi dito aqui não virar prática na tua vida. Alguma coisa do que está sendo dito aqui tem que virar prática. A graça transforma, a graça liberta. Uma geração que era afetada pela omissão ficou morna, sem viver os propósitos. Deus não quer uma geração morna, mas uma geração aquecida por um propósito. Juventude, basta de vermos uma geração que conhece a verdade, que recebeu uma revelação e um chamado, mas que por vezes acaba se omitindo quando se trata de obediência e de cumprimento de propósito. É tempo de viver a palavra. Eu termino com Tiago 1:25. Meu Deus. Mas aquele, diga aí, amado, que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a graça de Deus, e nela o quê? Persevera, não sendo ouvinte negligente, mas, para de ouvir a palavra, cumpra a palavra. Não é fácil, não se engane. Eu não mato ninguém, então eu estou cumprindo a palavra. Isso é mentira. Deus não quer que você mate alguém, por favor. Mas não é só isso. Tem muito mais. O que vocês estão recebendo, o que nós estamos recebendo nessa geração, é algo tão, mas tão precioso. Amado, as nações precisam ouvir essa verdade. E talvez você não consiga trazer essa pessoa aqui nesse lugar, mas você vai, com seu testemunho, alcançar essa pessoa ou essas pessoas. Receba isso. Operoso praticante, esse será feliz, macarioi, bem-aventurado no que realizar. Você deseja viver a obediência de Deus? A Deus toda honra, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém? Glória a Deus! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A gente pensou que você ia falar mais uma pois coisa. Pois é. A gente tem também uma lembrancinha aqui para você e para a Bispa Renata. Tá Duas bom? blusas, 2 copos. Pois é. Muito obrigada, Bispa.